Queridos irmãos e irmãs, bom, antes de começarmos, dizer onde estava o Padre Eduardo semana passada. O Padre Eduardo semana passada estava na ordenação do Reinaldo, Estávamos lá na Samambaia para dar, ao Reinaldo essa graça de poder, receber o diaconato e configurá-lo com Cristo servidor, parte do processo da nossa formação, Então hoje ele está aí conosco, já no pleno exercício do seu ministério. Liturgia de hoje é uma liturgia interessante porque nós somos apresentados na primeira leitura a um trechinho do livro de Josué, extremamente importante, que é um trechinho da Assembleia de Siquém. Depois da conquista da Terra Prometida, Josué reúne todo o povo e trata de apresentar ao povo, não está nessa leitura, nesse trecho que lemos hoje, mas antecede. Josué faz a narrativa de todas as coisas realizadas por Deus em favor do seu povo, recordando como o Senhor libertou o povo do Egito e como trouxe o povo à Terra Prometida. Na conclusão desse discurso de Josué, ele diz ao povo: então hoje é preciso que a gente tome uma decisão, Ou nós vamos para frente com o Senhor, ou nós vamos assumir os deuses dos amorreus, ou nós vamos, fazer o que achar melhor da vida. Mas ele diz: depois disso tudo que eu disse para vocês, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Uma tomada de posição diante da vida que haveria de vir agora à frente. O Senhor havia cumprido as suas promessas, agora era necessário também dar uma resposta consolidada a Deus. Então Josué dá essa resposta junto com a sua família e o povo responde junto. A partir daquele momento, então, existe uma consciência de povo e uma adesão mais profunda à vontade de Deus na medida em que se introduz na terra. A Assembleia de Siquém, então, é esse ponto de referência, de transição, daquele povo que estava peregrino para chegar agora à realidade definitiva de assumir a experiência da terra. E hoje nós encontramos o texto do Evangelho, uma fala também de Jesus, que parece muito com a Assembleia de Siquém. O discurso do pão da vida acabou de ser feito, onde Jesus fala com os discípulos da necessidade de um passo mais profundo. Inicia-se esse trecho lá um pouco antes com a multiplicação dos pães. Depois o povo que vem ao encontro de Jesus, e ele olha para o povo e vê o povo, procurando sentido na vida. Mas fala ainda: vocês vieram porque vocês estão querendo alguma coisa a mais ou porque vocês comeram pão e ficaram saciados? E aí ele vai começar o discurso: o pão que os seus pais comeram no deserto, aquele pão que eles comeram e morreram. Eu sou o pão da vida. E começa a fazer um discurso que é um convite a ultrapassar aqueles feitos do passado para um entendimento mais profundo agora. E ele fala da necessidade de uma vinculação tão profunda com ele, fala de comer a sua carne, de beber o seu sangue. Significa exatamente de partilhar com ele o sentido da vida e o próprio destino. Assim, o convite que o Senhor faz agora é um convite exigente. Quem não comer deste pão, e não beber deste cálice, não vai ter parte comigo, vai dizer Jesus para os seus discípulos. E aí a gente escuta isso que está dito agora. Essa palavra, ela é dura demais. E Jesus diz: minhas palavras não são duras, as minhas palavras são espírito e vida. E é uma coisa interessante da gente pensar, porque Jesus coloca hoje os discípulos na necessidade de confrontar a sua própria vida diante da proposta do Evangelho.
E é muito interessante, porque Jesus olha para os apóstolos, depois que alguns estranharam essa palavra, e diz para eles: vocês também não querem ir embora? Sabe por quê? Porque esse caminho de Jesus é um caminho irrenunciável. E ele fala: se vocês estão escandalizados agora com isso, como vai ser, né, quando eu voltar para o Pai? E ele está falando do escândalo maior, que é o escândalo da cruz. Se nós não conseguimos entender a vinculação com ele e a vinculação de destino, como entender a cruz? Se vocês não acolhem isso agora, não vão conseguir acolher aquilo que vem na frente. Ao mesmo tempo, esse texto do Evangelho de João está escrito por uma comunidade que sintetiza essa ideia eucarística já no ano 90. Ou seja, as primeiras comunidades cristãs já foram chamadas também a oferecer a própria carne e o próprio sangue na fidelidade ao Senhor. Pedro, que hoje fala no Evangelho, já se sabe, morreu crucificado em Roma. Paulo, que era o grande pregador das nações, já se sabe, foi decapitado em Roma. Tiago já tinha sido precipitado do templo de Jerusalém, lá da esplanada do templo, traspassado pela espada. Os apóstolos estavam oferecendo a vida e as comunidades estavam sendo chamadas em causa. Vocês vão permanecer na experiência da fé ou vocês vão colocar o corpo fora? E aqui ele diz que a partir daquele momento que ele havia falado, muitos voltaram atrás. Porque parece duro oferecer a carne e o sangue. Parece duro comungar do mesmo destino de Jesus. E aqui é onde está a experiência do Evangelho, também como uma experiência irrenunciável. A proposta do Evangelho, extremamente concreta, é da oferta da vida. É da oferta da vida. O corpo dado, o sangue dado para a vida do mundo. E Jesus diz: vocês têm que entrar em comunhão com isso. O meu corpo e o meu sangue é dado para a vida do mundo. E quem quiser estar comigo, precisa estar em comunhão com isso. A experiência nossa de religião, da verdadeira religião, consiste nessa adesão eucarística, que não está só em entrar na fila, né, da comunhão e receber a Eucaristia todos os dias, mas está também na possibilidade de se fazer Eucaristia, ou seja, também de se oferecer cotidianamente com Jesus para a vida dos outros, para a vida do mundo. E esse é um caminho irrenunciável, e por isso Jesus diz: se vocês quiserem ir embora, vão, porque isso aqui nós não vamos mudar. Queridos irmãos e irmãs, o cristianismo não é uma proposta confortável e cômoda, mas o cristianismo é um chamado, sobretudo, para a desinstalação nossa na oferta cotidiana da vida pela redenção dos outros. Ser cristão ou construir o reino de Deus significa exatamente isso. E o que confirma é a nossa segunda leitura, que também escandaliza, porque a turma gosta de olhar a carta aos Efésios e ler só o primeiro versículo, né? Dizer, o homem é a cabeça da mulher, está vendo? Está escrito lá na Sagrada Escritura que você tem que me obedecer, né? Não lê o resto todo, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, entregando a sua vida por elas, para torná-las mais belas, mais santas e irrepreensíveis. Maridos, cuidem das suas esposas como se cuida do próprio corpo. Não tem proposta aqui machista, de tomada de poder, né? De subjugar a outra pessoa. Pelo contrário, nós somos desonestos na hora que nós lemos esse texto, para justamente poder fundamentar o nosso machismo baixo ou o nosso feminismo baixo também. Né, para tentar dizer: Paulo era lá preconceituoso, a igreja é preconceituosa. Não, a igreja diz que o homem deve presidir a sua casa no amor. E Cristo presidiu a igreja ofertando a sua vida por ela, o homem presida a sua casa no amor, ofertando a sua vida pela sua casa. E diz: mulheres, sejam solícitas a isso.
a essa oferta que os maridos dão? E parem para pensar, se nós não dermos aos maridos, pelo menos, a possibilidade de presidir no amor as suas casas, qual é o papel que o marido vai exercer, então, dentro dessa relação familiar? Porque a mulher se vê o vínculo identificado de modo direto na maternidade com os filhos. Se o marido não puder ofertar a sua vida para sustentar e cuidar da sua casa, qual é o papel do marido? E é essa confusão que hoje nós colocamos aí, questionando justamente essa presidência no amor, que gera a quantidade de confusões que estamos vendo. Por quê? Porque na descaracterização também do papel do masculino dentro da estrutura familiar, é que nós perdemos rota e perdemos rumo. É muito ruim quando a sociedade consegue entender, até de modo legal, o homem como mero provedor financeiro. Porque a lei diz isso, né? Se você não pagar a pensão lá, né? Porque você não precisa nem estar na casa, se você não pagar a pensão, você vai preso. Não estou dizendo que não deva pagar a pensão, mas parem para pensar, parece que a função é simplesmente aquela função de prover materialmente as coisas. E o homem não está aí para isso é empobrecer o papel do homem. Pelo contrário, o homem deveria ser o primeiro referencial de serviço e de amor dentro da sua casa, como Cristo também oferta a sua vida pela vida da igreja, pela vida da sua família. Por isso, Paulo coloca aqui uma exortação para que os homens imitem o Redentor. E veja que frase forte: salvem a casa de vocês. Salvem a casa de vocês, como Cristo salvou a igreja. Estejam lá, dispostos a oferecer a vida, se preciso for, para que a vida da sua família seja vida em plenitude. Esse é o papel dos homens. E que nobreza existe nisso? Presidir no amor. Não é presidir na violência, nem no autoritarismo, nem no poder. Isso é uma leitura completamente equivocada. Assim, a solicitude das mulheres para com isso não deveria ser também um peso. Por que se ressentir de alguém que está ali disposto a ofertar a vida por você? Esse ressentimento se dá exatamente porque nós desordenamos as relações. E porque não entendemos hoje o que Jesus diz desse caminho eucarístico. O cristão é aquele disposto a ofertar a vida por amor. Comer da carne do Senhor, beber do seu sangue, dentro dessa perspectiva de redenção, é participar do mesmo destino dele. E qual é o destino dele? A oferta generosa da vida, para que todos tenham vida e vida em plenitude. Esse é o verdadeiro alimento, queridos irmãos e irmãs, que dá sustentação para a vida. Por isso diz ele: eu sou o pão da vida. Porque em Jesus está o verdadeiro sentido e a verdadeira explicação do porquê estamos experimentando os nossos relacionamentos no mundo, para que através da experiência do amor possamos nos salvar e salvar aqueles que nós amamos. E é essa relação de cuidado que hoje a nossa segunda leitura explica e que é tão mal interpretada nos séculos. E tão mal aplicada na leitura, muitas vezes, no nosso contexto, inclusive familiar. Mas onde está a perversão? Está na leitura ou está no nosso coração? Que distorce as coisas, muitas vezes, em vista daquilo que é a utilidade para nós. Se hoje existe um feminismo exagerado, é porque também existe um machismo exagerado. Se hoje há um ressentimento dessa relação, é porque ela foi desgastada no tempo e na história. Porque toda vez que nós saímos da estrada do amor, nós saímos da estrada do Evangelho e por conta disso saímos também da estrada de Deus. Todo o percurso que precisamos fazer é um percurso de adesão também a esse mistério que nos provoca uma oferta generosa da nossa vida também cotidianamente. Como o Senhor ofertou a sua vida, somos também chamados a ofertar a nossa. Será que essa palavra é dura demais?
Porque a provocação que temos hoje é de uma resposta generosa a esse Jesus que nos convida a ofertar a vida junto com Ele. Será que essa palavra é dura demais? Infelizmente, são muitos aqueles que começam a escutar a palavra do Evangelho, que se sentem atraídos por essa ideia, mas quando são chamados em causa a oferta generosa da vida, vão dizer o que escutamos hoje no Evangelho: Senhor, essa palavra é dura demais. E vamos ver muitas vezes alguns que vão parar de andar com Ele. Porque não existe outra estrada dentro da experiência nossa da igreja, verdadeiramente, que não seja a oferta generosa da vida. Por isso, até bispos, se não correspondem a essa oferta generosa, caem. Caem e caem feio. E vão ser afastados. Padres, se não estão dentro do contexto da oferta generosa da vida, caem e caem feio e vão ser afastados, ou vão deixar. Por quê? Porque a estrada do Evangelho é a estrada com generosidade e essa estrada é irrenunciável. A igreja não se traduz só na experiência da sua hierarquia ou daquilo que é a sua apresentação física. A igreja é daqueles que amam ao Senhor e, porque amam ao Senhor, servem com generosidade os seus irmãos. Por isso, vamos nos surpreender muitas vezes quando o Senhor voltar e distinguir as ovelhas dos cabritos. Porque de fato é isso. E vejam o que é o juízo final lá no discurso. Onde foi, Senhor, que nós te vimos com sede, te demos de beber, com fome te demos de comer, nu te vestimos, preso te visitamos, doente e cuidamos de você? E a resposta do Senhor é muito concreta. Toda vez que vocês tiverem feito isso a um dos pequeninos, a mim o fizeste. Então, a nossa experiência de religião, a nossa doutrina, a nossa consciência da experiência de vida tem que se traduzir, no fim das contas, em obras que possam ir ao encontro daqueles que precisam experimentar da graça e do amor de Deus a partir da oferta que fazemos. Por isso, digo que dizia lá no Antigo Testamento, aquele salmo que falava a respeito da dureza do coração que murmurava e reclamava contra o Senhor: não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. E ao ouvir a voz hoje de Jesus, precisamos entender que a experiência que somos chamados a fazer na nossa vida é a experiência de um amor desinteressado, de uma oferta de vida que vai ao encontro do outro como sinal de redenção e de cuidado que vem da parte do Senhor. Os maridos pelas esposas, as esposas pelos maridos, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, a igreja na fraternidade e a igreja para o mundo, para aqueles que não acreditam, porque é só sinalizando com clareza a experiência do amor que nós somos capazes de realmente realizar a transformação que precisamos na nossa sociedade. Olhem a disputa de poder que estão vendo por aí de todo mundo. E está todo mundo errado. Quem está discutindo quem está certo e quem está errado, está todo mundo errado. Porque o princípio de ação deve ser sempre a caridade. E quem está movido pela caridade na nossa sociedade hoje? Pensemos na necessidade de protagonizar no nosso Brasil, um protagonismo social positivo que parte justamente do amor e do auxílio aos outros como força transformadora e não como disputa de poder e de interesse. Enquanto estivermos dentro dessa história, estamos ainda muito atrasados como sociedade, estamos muito pouco evoluídos como sociedade. Precisamos dar passos concretos nessa estrada do amor, porque é só no seguimento de Jesus que nós podemos ter de fato vida e vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.